alunos, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Elisângela de História. Antes de iniciar esse vídeo, se ainda não é inscrito no canal, por favor, gente, se inscrevam, ajude o canal a crescer. E já deixe o like no vídeo aí, ok? Bem, nessa videoaula nós vamos estar falando sobre o tráfico do Atlântico de escravizados, né? Já estamos vindo aí de uma série, né, falando sobre a escravidão, né, do continente africano. E eu peguei especificamente essa aula simplesmente para falar entre os séculos XVI ao século XIX, como é que foi, né, esse tráfico aí, conforme foi se passando ao longo dos séculos, ok? Então, bora já iniciar aqui, né, com uma pequena introdução e a gente já vem falando sobre os correspondentes séculos. Primeiramente, né, hoje os historiadores eles vão dizer assim o seguinte, que o tráfico negreiro, ele foi uma das maiores diásporas que ocorreu, né, vamos dizer aí, em meados do século XV. Eu não sei se vocês se lembram, mas diáspora, ela é deslocamento, né, das pessoas de uma região para outra. Claro que essa diáspora aqui africana, ela não vai ocorrer de forma pacífica, né, mas vai ser uma coisa obrigatória, vai ser através de muito sofrimento, e entre outras coisas mais, tá bom? Os historiadores, claro que eles, né, colocam isso daí no século XV, porque foi quando Portugal ele tomou a região de Celta e começou-se a criar as feitorias e começou-se a ter, né, esse comércio de pessoas escravizadas. Hoje, estima-se que saiu em torno aí de mais ou menos 12,5 milhões de pessoas, né? E aqueles que conseguiram atravessar e chegar vivos, né, nos seus determinados lugares, foram em torno de 10,7 milhões. Então, gente, muitas pessoas aí morreram, muita mesmo. E qual foram as regiões que, vamos dizer assim, abrigaram esses escravizados? Continente americano, Europa e algumas ilhas aí, tá? Da região do Atlântico. Então, o foco, vamos dizer, desses escravizados eram essas regiões, tá bom? Só para vocês terem uma ideia, gente, estamos falando de pessoas vivas, né? Que chegaram aí nessas regiões 10,7 milhões. Só o Brasil recebeu quase a metade, foi 5 milhões. Gente, é muita gente que veio do continente africano, uma coisa assim absurda, tá? E os principais portos aqui do nosso país ficavam na região de Salvador, Recife, Rio de Janeiro e Santos, tá bom? Claro que nas próximas videoaulas eu venho me adentrando e falando um pouco mais sobre isso daí. Até o século XVI, né, a gente consegue observar que Portugal ele dominava toda a região da costa africana. Mas a partir do século XVII ela começou a ter alguns concorrentes aí, né? Então eu posso estar colocando para vocês aí como exemplo os próprios franceses, ingleses e holandeses, tá? Gente, é claro que para poder fazer, né, essa viagem, esses escravizados, eles vinham dentro do que hoje os historiadores chamam de navios negreiro, ou mais popularmente conhecido como tumbeiros, literalmente como se fosse tumbas, tá? Até porque essas pessoas, claro que se ela não morresse na travessia, quando elas chegavam, né, ao seu destino, elas chegavam bastante debilitadas. Então, eu coloquei uma imagem aí para vocês, tá? De como eram esses tumbeiros. E, gente, era uma viagem muito sofrida, que levava de 30 a 50 dias, tá? Para poder, no caso aqui eu coloquei o exemplo para vocês para poder chegar ao Brasil. Então, imagine o calor, a falta de alimentação, né? A higiene também, que não se tinha. Então, não era muito fácil. Imagina essas pessoas acorrentadas, tendo seus movimentos limitados, né? Então, realmente não era muito fácil. E, além disso, ainda recebendo castigo físico. Depois eu vou estar gravando para vocês uma videoaula falando como que era, né? Detalhando mais esses tumbeiros, tá bom? Claro que eu vou estar falando para vocês ao longo do vídeo,
Mas, gente, algo que começou-se a surgir no século XV, vamos dizer século XVI, aí a escravidão, ela só vai ser proibida no século XIX. Então, a gente para observar, né, foram vários séculos aí, né, de um ato desumano, né, que as pessoas fizeram, não só com a população, né, vamos dizer assim, negra, mas com o continente africano, né, porque realmente o estrago que fizeram com aquela região é algo que ainda se vê as consequências até os dias atuais, ok? Bem, então bora falar aqui sobre o surgimento do tráfico, né? No Oceano Atlântico. Então, por isso que é bastante importante eu estar sempre focando isso daí para vocês, que ocorreu a partir do século XVI. Até porque na minha última videoaula que eu gravei para vocês, a gente já viu que já existia escravidão em outras regiões. O próprio continente africano ele já fazia, né, o próprio, vamos dizer assim, esse tráfico de escravo, mas esse tráfico de escravo, né, no Oceano Atlântico vai ocorrer apenas no século XVI, tá bom? Então, que a gente consegue observar aqui no Brasil, claro, por conta da produção do açúcar, muitos desses escravos eles vão começar a vir para cá no final, na metade do século XVI. E a partir disso, esses escravizados, gente, que nem a gente consegue observar, essa mão de obra, ela já vai estar praticamente, vamos dizer assim, no seu maior auge ao final do século, tá bom? Os primeiros escravizados, que nem eu coloquei aqui para vocês, né, no mapa, eles eram principalmente da região aqui de Senegal e de Camarões. Só para vocês terem uma ideia, dá para vocês observarem aí no mapa que está escrito 58,5%, eles vieram, né, dessa região para o Brasil. E então, assim, esses povos, logo de início, os próprios portugueses eles faziam essa caça, né? Mas muitas dessas tribos elas começaram a adentrar o interior do continente e aí esses portugueses viram que estava tendo essa dificuldade de encontrar esses escravizados. E aí eles começaram a fazer, né, alianças políticas, comerciais e militares com as tribos locais. Então essas tribos locais elas pediam qualquer tipo de ressarcimento, que nem eu já citei para vocês no primeiro vídeo, né? Poderia ser tecido, cachaça, munição, pólvora, armas, ouro, entre outras coisas, em troca desses escravizados, tá? Claro que eu fiz questão de colocar esse mapa para vocês, que dá para observar que não só da região do Senegal e Camarões, mas veio também outras regiões, né, escravizados aqui para o Brasil. Mas a grande maioria ficou aí na região da África do Centro Ocidental. Tudo bem? Bem, como eu já tinha dito para vocês, né, na introdução, no século XVII, algumas nações, né, começaram a concorrer com os portugueses. Entre esses, eu coloquei para vocês os franceses, ingleses e holandeses. Por qual motivo que vai acabar ocorrendo isso daí? As colônias, né, que nem a gente consegue observar, Portugal vai ter a região do Brasil, a França, ela vai ter algumas regiões aí, que nem eu já expliquei em outras videoaulas para vocês, vai chegar até a dominar o próprio Brasil. A Inglaterra vai pegar a região norte, e os próprios irlandeses vão acabar pegando até algumas ilhas do Caribe e até o próprio território brasileiro. Eles vão acabar criando um sistema que é chamado de plantation. E esse sistema era nada mais do que eram grandes fazendas monocultoras, ou seja, tinha-se apenas uma única produção e a mão de obra deveria ser escrava e tudo que se produzia era mandado para a Europa. E por conta desse sistema, começou-se até essa procura muito grande, né, da mão de obra escrava, porque, né, se for considerar uma mão de obra assalariada, saía muito mais em conta, muito mais barato. Até porque ainda no continente africano, no século XVII, esses escravos, ou melhor, esses escravizados, eles praticamente não valiam quase nada, né? Então a gente também consegue observar que algumas outras regiões começam a fornecer escravos também aqui, né,
para a região do continente americano, que nem vocês estão vendo aqui no mapa. A África Ocidental, que nem eu disse para vocês, ela já não estava mais dando de conta. E aí vai acabar se destacando a região da Angola, aonde dá para vocês ver aí no mapa onde está escrito Luanda, que seria uma das regiões, né, que vamos dizer assim, um dos portos mais importantes, né, da Angola, que vinha-se escravos, né, dessa região. Mas não só a Luanda, mas também eu posso estar citando para vocês o Benguela, o Loango e o Malemba também, tá, gente? Que também tiveram muito destaque aí nessa, vamos dizer assim, nesse comércio aí de escravizados. Bem, no século XVIII, a gente vai dizer que é o apogeu do tráfico. Por que o apogeu do tráfico negreiro, né? Que nem eu disse para vocês, esse novo sistema econômico chamado plantation, ele está em todas as regiões do continente. E eu coloquei aqui para vocês um pouco mais detalhado, né, para vocês entenderem a dimensão. Os Estados Unidos mesmo, né, ele era dividido na região norte e na região sul. A região norte era mais industrializada e a região sul era mais agrário. E a região sul, gente, eles tinham uma produção muito grande de algodão. Por quê? Lá na Inglaterra estava se tendo a Revolução Industrial, então eles precisavam dessa matéria-prima. E para eles terem essa matéria-prima, eles precisavam dessa muita mão de obra. E da onde eles pegavam, né? Da região do continente africano. Já aqui no Brasil, né? Eu já citei para vocês o ciclo da cana-de-açúcar, mas, né, também não podemos esquecer sobre a descoberta do ouro. E por conta da descoberta, houve uma necessidade mais ainda de escravo para que, né, continuasse tendo esse trabalho, vamos dizer assim, bastante ativo na procura de ouro e prata. Então, né, a gente consegue observar que por mais que tivesse encontrado ouro na região do Brasil no século XVII, mas no século XVIII, a demanda de mão de obra ainda para a região das Minas ainda é muito grande. Então, o Brasil, que nem vocês conseguem observar aí no gráfico, né, entre o século XVII e o século XVIII, que é de amarelo, ele tem uma procura muito enorme desses escravizados, né? E a região do Caribe, que, né, hoje a gente conhece aí a região, principalmente do Haiti, que era uma ex-colônia francesa, ou melhor, nesse período é uma colônia francesa ainda, tá? Eles ainda produzem muito açúcar e por esse mesmo motivo necessitam dessa mão de obra barata, né? Então a gente consegue observar que só que o continente americano ele já tem uma demanda, já tem uma procura muito grande desses escravizados, tá? Claro que o século XVIII, ao final do século XVIII, vai acabar ocorrendo algo muito importante aí na história, que vai ser a Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa, ela marca o fim da Idade Moderna e início da Idade Contemporânea. E a Revolução Francesa, ela vai trazer algo totalmente inovador, que seriam os ideais igualitários, né? Que seria liberdade, igualdade e fraternidade. E esses ideais, eles vão acabar se espalhando, né, por toda a região, não só da Europa, mas também vai acabar chegando aqui na região do continente americano. E isso vai acabar surgindo um movimento que a gente vai chamar dos abolicionistas, né? Em que eles começavam a pedir o quê? Esses abolicionistas, eles queriam o fim, né, da escravidão. Então, eles queriam acabar com a escravidão. E eles também tinham essa consciência de que esses escravos, eles não eram mercadoria, mas sim eram seres humanos e eles deveriam ter o mesmo direito igualitário, né, do que de uma pessoa branca. E isso, gente, nós estamos falando do século XVIII, em que a mentalidade desse período dizia-se que uma pessoa negra e uma pessoa que não era cristã, ela era sim justificada, né, era justificada para que ela fosse escravizada. Então, a partir, né, desses ideários aí, vai acabar surgindo esses movimentos contra a escravidão. O que eu não posso deixar de falar para vocês é que na região do Haiti
também já estava ocorrendo a Revolução Haitiana no ano de 1791, que também tinha como objetivo, né, acabar com esse tráfico negreiro aí. E só para vocês terem uma ideia, gente, esses movimentos foram muito importantes, né, até para que realmente acabasse se consolidando aí, né, o fim do tráfico, que vai ocorrer no século XIX, que é o que eu vou estar falando com vocês agora, né? Então, o século XIX vai sofrer uma pressão muito grande dos abolicionistas, tá? Mas principalmente dos ingleses também, porque eles estão se tornando países industrializados e eles começam a observar que, né, esses escravos, eles não são consumidores. Então, a Inglaterra ela vai começar a apoiar essas ideias abolicionistas aí também, tá? Mas claro que em algumas regiões, tá, a grande maioria só vai libertar os escravos após a metade do século XIX. Isso foi o caso que ocorreu do Brasil, tá? Que nem eu disse para vocês, através da Revolução Haitiana, após muitos conflitos, após muita guerra, o Haiti ele vai conseguir se tornar independente no ano de 1804. E isso vai ser bastante importante, porque vai ser a primeira nação a abolir a escravidão, gente, na região da América. Então, o Haiti, que era praticamente composto de um país, vamos dizendo aí, vamos jogar assim, vai 85% de escravizados, eles conseguiram, além de se tornar independente da França, também vão conseguir acabar com a escravidão na região. Então, isso daí vai servir de exemplo, né, até para os próprios escravizados e também vai servir de incentivo para esses abolicionistas. Enquanto isso, né, lá nos Estados Unidos, entre o ano de 1861 e 1865, ocorreu, né, o que a gente vai chamar de Guerra de Secessão. O que foi a Guerra de Secessão? Vai ser a luta entre a região norte e a região sul dos Estados Unidos. E por que vai ocorrer, né, essa briga? Porque o presidente chamado Abraham Lincoln, ele vai acabar sendo eleito e uma das principais promessas de campanha dele era para abolir a escravidão. E como a região sul ela era totalmente escravocrata e ela não queria libertar os seus escravos, ela vai acabar se separando dos Estados Unidos. E aí, né, onde a região norte e a região sul vão acabar brigando, a região norte, por ser mais industrializada, ser mais capacitada e também receber apoio desses próprios negros libertos e escravizados, ela vai acabar ganhando essa guerra. E aí sim, né, aonde os Estados Unidos vai abolir a escravidão no seu país, tá bom? Mas claro que a gente olhando até os dias atuais, abolisse a escravidão, mas não quer dizer que os negros eles acabaram obtendo os mesmos direitos do que umas pessoas brancas, né? Quem nunca assistiu a série chamada Todo Mundo Odeia o Chris? Eu falo que aquela série lá, ela fala muito sobre essa segregação racial que, vamos dizer assim, de uma forma inconsciente ou até consciente mesmo, ainda existe nos dias atuais lá nos Estados Unidos, tá bom? Bem, gente, falando sobre processo, né, de abolição, uma coisa eu não posso deixar de falar para vocês é que o Brasil, claro, ele vai acabar criando várias leis aí, né, abolindo os escravos. Entre essas leis, eu posso estar citando para vocês a lei do sexagenário, né, que escravos com mais de 65 anos poderiam ser libertos. A lei, né, que eu também posso estar citando para vocês é do ventre livre, em que determinada data eles vão acabar libertando os escravos nascidos após, né, a criação daquela lei. Mas, claro, eu vou estar, né, gravando mais outras videoaulas para vocês sobre esses temas, e eu também já citei em outras videoaulas sobre essas leis, né, escravistas que ocorreram aqui no Brasil, mas a gente viu que a grande maioria dessas leis foi apenas para o inglês ver, né? Por que para o inglês ver? Porque os ingleses eles queriam que o Brasil acabasse com a escravidão. Mas a gente, por ser ainda um país agrário, a gente, né, sempre dava um jeitinho brasileiro de enrolar e nunca libertava, né, os nossos escravos. Nós vamos sim libertar os nossos escravos no ano, né, no dia 13 de maio
de 1888. Gente, só para vocês terem uma ideia, isso daí é até meio vergonhoso, porque Brasil e Cuba foram os últimos países do continente americano a libertar seus escravos. E isso daqui porque eu falo que traz vergonha, porque enquanto as outras nações já estavam se transformando em países independentes e já estavam dando igualdade de direito, nós estávamos ainda persistindo nesse atraso, né? O que hoje os historiadores, grande parte, assimilam, né? O atraso da nossa economia simplesmente por não ter aderido logo, né? Essa mão de obra livre e também por não ter incentivado um pouco mais a industrialização no nosso país, ok? Bem, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Na próxima videoaula, eu venho falando para vocês sobre a África, né? O que estava ocorrendo lá no continente africano entre o século XVI e o século XIX, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Beijo, beijo. Tchau, tchau, turma!